Olá pessoal, tudo bem? Nós temos na guerra entre Rússia e Ucrânia muito mais do que uma empreitada militar da Ucrânia na região de Kursk. As forças militares ucranianas dominaram a região de Sudzha, que é a cidade importante dentro do território de Kursk. Então, muito mais do que apenas entrar no território, romper linhas de defesa e recuar, nós temos que a Ucrânia está dentro do território da Rússia pelo terceiro dia consecutivo e, de certa maneira, estabelece ali uma posição de domínio, conforme nós podemos observar através do relato de soldados ucranianos desde Sudzha, cidade dentro da Rússia, mais precisamente dentro do Oblast ali de Kursk e tal. Além disso, nós tivemos ainda ataques feitos por drones por parte da Ucrânia a diversas regiões do território russo, conforme nós vimos aí entre ontem e hoje. Em outras palavras, o que nós podemos observar é uma empreitada militar de maneira mais incisiva por parte da Ucrânia em relação à Rússia e, de certa maneira, pelo que parece, a Ucrânia pretende permanecer na região de Kursk. A grande questão é se a Ucrânia vai ter condições de resistir à contraofensiva russa nesta região. O que você acha? Pessoal, então eu vou projetar aqui com vocês. Mas antes eu vou pedir a você que dê o like, se inscreva no canal, divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica e assim por diante. Nós temos aqui uma série de mapas que eu quero apresentar para vocês, para que nós compreendamos em quais são os territórios ali que a Rússia atacou, mas também quero que nós vejamos o vídeo que eu mencionei de soldados ucranianos falando de terem tomado a região de Kursk, a região de Sudzha, que é uma cidade dentro do território de Kursk. Mas antes ainda eu vou pedir a você, claro, que divulgue o nosso conteúdo e você que quer aprender geopolítica em profundidade, saber o contexto histórico, ter um conhecimento sobre a geografia, a política, a história das regiões da Rússia, da Ucrânia, venha estudar conosco na nossa comunidade geopolítica, o link está na descrição do nosso vídeo. Vamos observar então o que disse os soldados ucranianos na região de Kursk. З міста Суджа. Новини в нас такі: місто контролюється Збройними силами України, в місті спокій, всі будинки, всі міста цілі. Стратегічний об'єкт Газпром в місті Суджа контролюється 99-м механізованим батальйоном 61-ї окремої степової бригади. Всім мирного неба. Слава Україні! Então, conforme nós podemos observar, os soldados ucranianos dizendo que o céu está tranquilo, entretanto a gente ouve no fundo ali morteiros explodindo, né? Então a situação da guerra é bastante tensa, muito difícil sempre. E claro, é verídico que eles estão em Sudzha? Não é? Essa é a primeira questão que se faz. Fato é, se eles não dominaram a região de Sudzha, é fato também, não é, que a Ucrânia entrou na região de Kursk e isso, de certa maneira, muda, na minha interpretação, os rumos que a guerra pode tomar. Por quê? A Rússia pode ter que enfraquecer certas guarnições para desviar tropas para esta região de Kursk e retomar esta região agora, pelo menos parcialmente. As informações é de que em 10 quilômetros para além, para o interior do território da Rússia, as tropas no solo, não é, os Brutes Undergrounds, estão, no caso, os soldados ucranianos, dentro do território da Rússia. Agora, vamos observar aqui também, conforme eu mencionei no início do vídeo, os mapas que versam sobre a região geográfica, até porque uma das características exclusivas aqui do nosso canal é o Mundo no Mapa, onde nós observamos os conflitos, as disputas geopolíticas a partir da cartografia, a partir da geografia. Sobretudo aí nós temos essa análise. Vamos observar então, nós temos a região de Kursk, não é? Conforme nós vemos aqui, que é o Oblast dentro da Rússia, uma província russa. Hoje a Rússia domina esta região basicamente aqui, 1000 quilômetros de fronteira de guerra dentro da Ucrânia, conforme sabemos, e claro também a Crimeia. Mas hoje nós tivemos alguns ataques feitos por drones, então a Ucrânia utilizou drones para atacar diversas regiões no âmbito da guerra, inclusive dentro do território da Rússia. Nós tivemos ataques feitos em Briansk, bem como também em Orel e Voronezh. Então são
3 regiões, pelo menos, além de Kursk, que foram bombardeadas através de drones por parte da Ucrânia. Então nós vemos que a Ucrânia, ao longo da guerra, lançou já muitos drones contra o território russo. Só que parte considerável dos drones eram atacados nesta região aqui, na fronteira com Kharkiv e esta região de Borogod, né? Então, o que nós vemos agora, o que é novo também, é o uso de drones que conseguem chegar dentro dessas regiões do território russo em novas cidades para além de Kursk, em novas províncias, melhor dizendo, ok? E, além disso, o ataque feito por drone por parte da Ucrânia também vai se dar aqui na região da Crimeia e também em Kherson. Em outras palavras, a Ucrânia está fazendo uma empreitada de maneira incisiva contra a Rússia. Isto não mudará necessariamente o resultado do que nós temos já de guerra nesta região dentro do território ucraniano, mas pode, no longo do tempo, como consequência, a Rússia ter que desviar tropas para a fronteira com a Ucrânia em outros lugares e a Ucrânia poder avançar nessas direções aqui das províncias de Kherson, de Zaporizhzhia ou mesmo na região do Donbass. Vamos acompanhando, qualquer novidade a gente vai analisando aqui com vocês, tá bom? Pessoal, divulgue o conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica, tudo bem? Avançando então aqui, o que nós tivemos ontem foi uma análise aqui a partir de Sumy. Então você tem a empreitada militar da Ucrânia. Nós vemos aí no mapa o território de Sumy, que é uma província ucraniana, dentro do território russo. E a Rússia domina esta região aqui, ó, conforme nós mencionamos, só para ver no mapa aí, repetindo a importância de sabermos onde é que está ocorrendo os conflitos e confrontos. Agora, avançando e muito importante hoje, né, vamos observar a Ucrânia dentro lá do território da Rússia, pelo menos 10 quilômetros, a força militar ucraniana dentro do território desta região, como chama mesmo? Nós acabamos de mencionar, região de Kursk, não é? Que é uma cidade histórica importante no âmbito da Segunda Guerra Mundial, onde a União Soviética teve uma das vitórias mais notáveis ali no contexto da Segunda Guerra Mundial, nesta região de Kursk. Então, é uma cidade conhecida aí para a história. Quem gosta de geopolítica, de história das guerras da Segunda Guerra Mundial, certamente conhece esta cidade. Bem, então nós tivemos os drones ucranianos atacando províncias nesta região central das províncias russas, tudo bem? Aí você tem um mapa que traz para a gente uma espécie de regionalização da Rússia e os eventuais oblasts, que são as províncias no caso do território da Rússia. É nesta região central que nós temos o esforço de ataque por parte da Ucrânia, até porque é nesta região central aí que nós vemos no mapa que temos Moscou, não é, o polo político importante russo, e é basicamente a porção geográfica da Rússia ocidental, tá certo? Então é justamente fronteiriço com a região da Ucrânia, logo, obviamente, a região mais sujeita a ser atacada pela Ucrânia. Agora, parece que em uma província do mais interior ainda nesta região, a Ucrânia teria utilizado não somente drones, mas também alguns armamentos que seriam fornecidos pelos países da OTAN para a Ucrânia. Ainda há informações a serem verificadas, porque na guerra há muita desinformação, há muita mentira, há muita ideologia, conforme nós sabemos, e distorções da realidade. Observando então aqui o mapa da Rússia e as respectivas províncias, não é? Nós temos aqui o território da Ucrânia, fronteiriço com a Rússia é gigante, conforme sabemos, existem aí 17 milhões de quilômetros quadrados, é enorme o território russo, né? E esse mapa traz pra gente as províncias, não é? Os estados russos, digamos, né? Nós chamamos de estados, a Rússia chama de oblasts e também a Ucrânia chama de oblasts, tá certo? Olhando aqui, aumentando o mapa, eu vou até destacar para vocês, para que nós observemos o mapa bem grandão aí, ó, para sabermos
onde foram os ataques ucranianos hoje, dentro do território russo, através do uso de drones. É claro, a maior parte dos drones foram interceptados pelo sistema de defesa antiaéreo da Rússia. Tanto é que nós sabemos dessas informações a partir do Telegram e dos governadores dessas províncias, eventualmente reportando ali o ataque sofrido por essas províncias, não é? Pela Rússia, através da Ucrânia, esses ataques, e, é claro, dizendo ali do bloqueio feito de modo a interceptarem os drones ucranianos entrando em território russo, conforme estamos aqui observando. Então vejam só, nesta cor em vermelho aqui, eu destaco para vocês a região de Kursk, tudo bom? Então aqui, que agora eu vou achurar na cor preta, é a região de Kursk, onde a Ucrânia infiltrou-se aí 10 quilômetros neste território, conforme estamos observando desde ontem, ok? Nesta região que temos a região de Kursk e tal. Agora, os ataques feitos por drones por parte da Ucrânia se deu na região de Belgorod, nesta localidade aqui, ok? Que estou circulando agora, na região de Briansk. Então a gente vê que todo o entorno fronteiriço nesta localidade da Ucrânia Oriental houve ataques de drones contra estas províncias, de Belgorod ao sul e de Briansk aqui, ó, onde eu faço a seta agora, ao norte. Drones também jogados na região de Voronezh, aqui no sul, conforme eu mencionei aí agorinha, no início do vídeo, e também na região de Oriol, também chamado de Oriol, ok? Nesta localidade. Então nós vemos uma força-tarefa bastante significativa por parte da Ucrânia em atacar regiões específicas dentro do território da Rússia, o que mostra um fôlego bastante considerável por parte das forças militares ucranianas, tá certo? E aqui nós temos a região de Moscou, né, gente? Aqui nesta região em vermelho, que agora eu estou pintando no nosso mapa, perfeito? É a região de Moscou, tá certo? Então, regiões que estão a 300, 400 quilômetros de Moscou, sendo atacadas por drones ucranianos, tá certo? Agora, o ataque mais notável que nós tivemos hoje, e pelo que parece, houve ali uma certa vitória ucraniana no sentido de ter destruído infraestrutura militar da Rússia, ocorre na região de como chama ali no interior, a região de Lipetsk. Tudo bom? Então, nessa região do interior, nós tivemos ataques feitos com drones que foram muito positivos ali para a Ucrânia no sentido de ter destruído, infraestrutura militar. Vejam só, aumentando o mapa novamente, vejam só a região de Lipetsk, né? Esta região de Lipetsk no interior do território russo. Aqui, ó, que agora eu destaco na cor em vermelho, achurando, enfim, tudo bom? Então, esta região teve alvos ali atingidos, uma base militar russa, portanto, atingida nesta região de Lipetsk. Tudo bem? Além disso, além da base militar, um campo aéreo, no caso um aeroporto, né? Uma região aeroportuária de onde a Rússia se organiza eventualmente para lançar assaltos e eventualmente aviões que eventualmente sobrevoem a região fronteiriça com a Ucrânia, enfim. Então uma base militar, uma posição geográfica importante. Agora, o que chama atenção é a profundidade mais significativa dentro do território russo de ataques feitos por drones a partir da Ucrânia. Só que, no primeiro momento, as informações eram de que 1.000 soldados ucranianos fizeram essa empreitada militar dentro do território de Kursk. E na sequência, então, certamente há uma linha de abastecimento logística para que eles consigam infiltrar-se 10 quilômetros e permanecer no território. Resta saber se eles vão permanecer nesta região de Kursk, tá certo? Então, além disso, eles estão, pelo que parece agora, usando da artilharia, no caso, usando do ataque através de drones, dizendo de maneira mais precisa, alvos específicos para eventualmente avançar. Porém, né, será que avançarão? Talvez não, em decorrência do poderio que o exército russo tem. Pelo menos, né, até onde nós saibamos, é a segunda maior potência militar do mundo. Aí a China vem na sequência ou já teria passado a Rússia, depende dos estudos e de quem divulga as informações. O fato é que é uma potência nuclear,
Mas, ao mesmo tempo, a Ucrânia não está sozinha, né? Nós temos, certamente, sabemos, todo um apoio logístico, tecnológico e econômico que países da OTAN e sobretudo, os Estados Unidos estão dando para a Ucrânia. Tudo bem? Então, é uma guerra que envolve toda a política internacional, conforme nós sabemos. Então, nesta região aí de Lipetsk, né, nós temos uma base militar e um campo aéreo. E, eventualmente, o objetivo dos ataques com drones ucranianos nesta região foi a destruição de depósitos de armas e também sistemas de defesa aéreo. Tudo certo? Então, pelo que parece, houve um ataque muito bem sucedido por drones ucranianos dentro do território da Rússia em profundidade considerável. Tudo bem? Vamos continuar acompanhando, meus amigos, meus caros, minhas queridas, até onde vai dar. Torçamos pela paz. Vamos torcer para que a guerra seja interrompida o quanto antes através de um acordo de paz, porque quem sofre na guerra são os inocentes. Então, se você chegou até aqui, eu vou pedir a você que deixe o like mais uma vez e te convidar para discutir geopolítica em maior profundidade através do nosso curso de geopolítica. Venha conhecer a nossa comunidade Geopolítica para Entender o Mundo. No mais é isso. Bons estudos e, conforme eu sempre digo, respeita a geografia e até mais. Tchau, pessoal.